Eu vou falar agora sobre o livro Namorada de Camões, que foi lançado em 2015 e ele fala de uma professora de literatura que lançou um desafio à classe que ela trabalhava, que ela dava aula, na verdade, da escola Cosmo. E esse desafio simplesmente era que você tinha que decidir se você estivesse no naufrágio, se você ia salvar a sua carreira, que seria os Lusíadas, ou o seu amor, que seria a amante de Camões. E isso é só um pretexto para discutir na sala de aula, e na verdade acaba se tornando uma coisa mais pessoal para uma aluna em especial, chamada Bruna, que ela se sente insegura e tomada por uma angústia, e a história toda se passa diante disso, dela querendo saber coisas, mudar o jeito que ela é, tentar parar de ser a pessoa certinha que ela é. Pode-se dizer que é um livro de rebeldia, talvez, em que ela simplesmente para de ligar e faz o que ela bem entender. Eu achei o livro bem interessante, diferente. Achei a história legal. Achei umas partes bem paradas e não sei se eu recomendaria, porque eu tenho um estilo de livro diferente, mas gostei bastante do livro. Eu vou falar sobre a autora do livro Namorada de Camões. Ela nasceu em 13 de setembro de 1957. Ela tem hoje 60 anos, com um filho e casada por enquanto. Ela se formou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências. Ela, desde pequena, sempre gostou muito de escrever, sempre fez vários textos e mandou para concursos, ganhou muitos prêmios durante sua vida. Ela, entre os livros que ela escreveu, os principais foram Um Amigo no Escuro, que lançou em 1996, É Preciso Lutar, que lançou em 1988, Crescer é Perigoso, que lançou em 2003, e Revolução em Mim, que lançou em 1990. E o próprio livro Namorada de Camões, que lançou em 2015, que foi a edição dele. Luís Vaz de Camões foi um grande poeta português que viveu entre 1524 e 1579. É considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona, que no caso, literatura lusófona é aquela escrita pela língua portuguesa. E foi um dos grandes poetas da tradição ocidental. Não se sabe muito sobre a vida de Luís Vaz de Camões. O pouco que se sabe é que ele nasceu em Lisboa, em uma família da nobreza, e uma de suas principais obras é o Lusíadas, que no caso é a epopeia apresentada no livro A Namorada de Camões. Lusíadas é uma obra de Luís Vaz de Camões. É considerada uma epopeia portuguesa por excelência. Foi concluída por volta de 1556 e publicada pela primeira vez em 1572, no período literário do classicismo. A epopeia anteriormente citada, também chamada de poema épico, é um extenso poema narrativo heróico, representado por temas mitológicos, lendários e históricos. Agora a gente vai falar nossa crítica sobre o livro, o que a gente achou sobre ele. A gente teve uma opinião bem parecida sobre o livro. Eu gostei do começo, eu gostei mais do começo do que do final, porque a garota, que no caso é a Bruna, ela ficou indignada com o fato da maioria das pessoas escolher a carreira no lugar do amor. Ela achou isso um absurdo. E ela tava querendo correr atrás, né? Ela tava querendo explicar por que ela tanto queria escolher o amor, e ela tava focada em provar. Ela tava focada em provar por que ela queria tanto escolher o amor. E por que o amor era mais importante que a carreira. E ela queria muito mostrar por que o amor era mais importante que a carreira. Só que aí, no livro, ela vai falar com a mãe dela, e a mãe dela acaba explicando pra ela que, apesar do amor ser muito importante, a carreira também é, porque não adianta nada a gente ter o amor da nossa vida do nosso lado e a gente não ter uma carreira, não ter uma boa vida financeira. Então, e eu não gostei do final porque no final ela simplesmente acaba desistindo. Então, todo aquele esforço que ela tava fazendo, ela tava tão focada em algo, ela tava insistindo em algo, que no final ela simplesmente aceitou o fato de que a carreira também é importante. Eu acho que deveria existir um equilíbrio entre a carreira e entre o amor, que é o que eles falam no final. Que é o que eles falam no final do livro.
Sobre o equilíbrio entre a carreira. Eu acho, sim, que deve ter um equilíbrio entre o amor e a carreira. Só que eu acho que, eu não sei, o fato dela tá tão... Focada. tão desesperada em provar pros outros o amor, acabou me deixando na esperança de que no final eu fosse conseguir conquistar as pessoas, mostrar pra elas que o amor é mais importante que a carreira. Só que no final não é isso que acontece. Ela não consegue provar nada pra ninguém. Muito pelo contrário, os outros provam pra ela que a carreira que a carreira é tão importante quanto o amor. É como se tivesse tido uma quebra de expectativa no final, porque acho que a maioria das pessoas que leram, pelo menos a nossa interpretação foi assim, de que no final ela conseguiria provar pra todos que o amor é mais importante que a carreira. Como ela disse, provaram pra ela que, na verdade, a carreira é tão importante quanto o amor. Sim, e no livro tem diversas opiniões, né? Tem a opinião dos amigos dela, tem a opinião do namorado dela, que tá passando por uma crise, né? Assim, o namorado dela, ele queria crescer na vida, falando na carreira, né? Ele queria crescer na carreira dele, ele queria alcançar objetivos, mas ao mesmo tempo ele tinha que trabalhar com o pai pra conseguir dinheiro e tal. E essas opiniões, né? Tem a opinião dos amigos dela, tem a opinião do namorado dela, que tá passando por uma crise, né? Assim, o namorado dela, ele queria crescer na vida, falando na carreira, né? Ele queria crescer na carreira dele, ele queria alcançar objetivos, mas ao mesmo tempo ele tinha que trabalhar com o pai pra conseguir dinheiro e tal. E isso deixou a namorada, não deixou brava, mas deixou ela frustrada E chateada. e fez com que a crise existencial que ela tava tendo aumentasse. O que fez ela querer conversar com a mãe dela. E a mãe dela explicou pra ela que nem tudo é um mar de rosas, o amor nem sempre vai ser perfeito. Tanto é que os pais dela eram separados no livro. E a mãe dela explicou por que eles eram separados. E ela explicou que a carreira é tão importante quanto o amor. O que fez acontecer essa quebra de expectativa que fez com que ela desistisse de tentar explicar esse amor que ela tava tentando, que ela sentia, que ela tava tentando mostrar pros outros, provar pros outros, e fez com que ela aceitasse o fato de que para algumas pessoas a carreira é mais importante e para outras é necessário ter um equilíbrio, né? Essa é a nossa opinião.